Queridos, na manhã de hoje, temos a alegria em receber entre nós o pastor Antonino Melo Santos. O pastor Antonino Melo Santos já esteve conosco duas vezes, uma vez pregando, foi pregador da minha posse aqui, há 8 anos e meio atrás, depois esteve conosco também aqui em uma determinada ocasião, e hoje também, passando por Brasília, né, está a caminho daquela terra boa lá de Caldas Novas, né? E passando por aqui, ele está conosco para trazer a palavra do Senhor. Pastor Antonino, tenho a alegria, né, de ter sido sua ovelha, né? Foi meu pastor que me batizou, me doutrinou, me batizou, me recomendou ao seminário, fez o meu casamento, né? Presidiu a minha consagração, né? E, portanto, assim, aquele pai espiritual, aquele pai da fé, e nós temos um grande carinho, um grande apreço por ele. Foi pastor durante 34 anos da nossa igreja de origem, a terceira igreja, a então terceira igreja batista da Ilha do Governador, hoje é Jardim Guanabara, não é isso? Igreja Batista Jardim Guanabara, mudou de nome há algum tempo atrás, e já há 6 anos é pastor da Igreja Batista em Gardenia Azul, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Se faz acompanhar também da irmã Regina Márcia, eu gostaria que ela ficasse em pé por um pouquinho. Irmã Regina Márcia Simão Santos é a esposa do pastor Antonino, é uma serva de Deus muito especial. Ela é tão especial que ela me aguentou durante algum tempo no coro, né, cantando no coro, né, e para ver como é que é a bondade dela, né? Mas é uma musicista, professora de música, muito reconhecida e conceituada, e que tem cooperado muito com o Reino de Deus, na formação de muitas pessoas, de muitos obreiros que têm atuado e se destacado no Reino de Deus. Mas Regina Márcia tem participado dessa formação. E é muito bom, muito prazeroso receber esse querido casal, ainda que por pouco tempo, e poder ouvir meu pai novamente, né? É sempre um privilégio. E nós vamos assim orar ao nosso Deus. Porque tenho a certeza, pastor Antonino não está hoje aqui por um mero acaso, por uma mera combinação de datas, mas porque Deus tem algo especial a falar ao nosso coração. Então, querido, feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos pedir que Deus, de uma maneira muito especial, assim como já cantamos, oramos, vamos dizer ao Senhor que Ele fale ao nosso coração, e o que precisar ser mudado em nossa vida nessa manhã, que Ele fale ao nosso coração. Deus bondoso, obrigado por essa manhã, pelo momento de culto que estamos prestando ao Senhor. Vamos ouvir a Tua palavra agora. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, usando a vida do pastor Antonino, para que possamos ser desafiados pelo Senhor, examinados, ó Deus, pelo Teu Espírito, e que tomemos decisões que agradem o Teu coração. Fala, ó Deus, abençoa-nos, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amados, é uma alegria estar aqui, mais uma vez, como disse o pastor Roberto, e ver esta igreja amada, querida, que me recebeu com tanto carinho, principalmente a irmã Marina, ainda quando o irmão Augusto estava na sua companhia, hoje está com o Senhor, né? Pude ficar hospedado na casa dela, na primeira vez que vim aqui, né? Naquele templo ainda bem menor, mas depois já vim encontrando gente nova, que foi lá da Ilha do Governador, da minha igreja, a irmã Betânia, acho que ela não está aqui ainda essa manhã, mas encontrei da segunda vez, e na véspera de vir para cá, eu fiquei surpreso ao receber uma carta desta igreja, e vi que estava ali um pedido de carta de transferência do irmão Alexandre, que está vindo para cá. Ele está morando em Brasília e está se transferindo. Fiz questão de dizer para ele, vá lá conhecer a central de Taguatinga, você vai gostar da igreja. Ele veio e está confirmado que gostou, né? E está aqui com vocês, junto com a sua esposa, Adriana. Ele era membro da nossa igreja, Adriana não, mas um jovem de grande valor, excelente discipulador, já contei a história para o pastor Roberto. Portanto, aproveitem e utilizem bem o pastor, o irmão Alexandre, né?
Ele não é pastor, mas tem curso de formação teológica. E, irmãos, eu estou de passagem, como disse o pastor Roberto, por aqui, e certamente não é por acaso que aqui estamos nesta manhã. Mas o que me trouxe a Brasília é que eu tenho uma irmã que reside aqui e ela está muito carente das nossas orações. E quero pedir que esta igreja também esteja acompanhando. Ela teve um problema muito sério, passou alguns dias no CTI recentemente e está num tratamento muito puxado para a sua recuperação. O nome dela é Cecília Santos Façanha e mora bem distante daqui, lá do Asa Sul, né? Lago Sul, e nos trouxe muitas preocupações recentemente, mas graças a Deus ela está sobrevivendo, embora ainda com um tratamento muito sério, e eu gostaria que esta igreja anotasse o seu nome nas suas orações. Passando por lá, eu tive a alegria de vê-la já recuperando e buscando novas formas de tratamento. Ela foi criada na igreja junto comigo, dos poucos dos meus irmãos que se batizaram, e depois, com o namoro, noivo não crente, ela deixou os caminhos, né? Não vai à igreja, mas tem ainda as mesmas convicções batistas, e eu tive a oportunidade de, nesses dias, aproveitar para falar um pouco da fé e um pouco da nossa história, e desta forma nós estamos desejando que essa experiência contribua para o seu retorno à igreja e aos caminhos do Senhor. Orem, por favor, por esse motivo. E a vinda a esta igreja também não é por acaso, não. É por amor mesmo, não é? E para estar aqui com o filho na fé. É o filho mais velho, que ao mesmo tempo é caçula, porque ele entrou para a família depois do meu caçula ter nascido, já era crescidinho, né? Foi quando o Roberto se converteu, lá numa conferência que tivemos na Ilha do Governador, e pregava o pastor Fanini. Ele e a sua mãe se converteram naquela oportunidade, fomos visitá-lo, integramos na igreja, e veio a família inteira, vieram os 2 irmãos também, e graças a Deus todos batizados, e até hoje todos firmes na fé, e a partir daí esse moço começou a mostrar que ele era especial. E logo ainda pequenino começava a pregar, e eu queria saber o segredo dele pregar tão bem, que eu não tinha dado nenhuma aula de homilética, nem de pesquisa bíblica, e ele me contou que ele guardava as revistas da Escola Bíblica Dominical e estudava antes de preparar os seus sermões, né? Me lembro, acho que a primeira vez, fora da igreja, ele pregou numa igreja no interior do estado do Rio, onde nós fomos fazer um retiro de carnaval. Ele pregou naquela igreja, fiz questão de indicá-lo para o pastor, e ele pregou, e aquilo marcou muito a nossa memória. E de lá para cá, é essa dedicação que os irmãos já conhecem, e ao longo de seus ministérios, eu tenho acompanhado desde o primeiro, lá na Igreja Batista do Flamengo, depois passou por mais 2 outras igrejas na ilha, ou melhor, na cidade do Rio de Janeiro, foi pastor de jovens na primeira de Niterói, auxiliando o pastor Fanini, e o resto eu acho que os irmãos conhecem. Passou por Minas e de lá os irmãos trouxeram para cá. E que Deus continue abençoando o ministério dele aqui entre os irmãos e esta igreja, que vejo com muita alegria, crescendo, se expandindo, aproveitando que o bairro também está se expandindo, né? Cumprindo o seu papel de testemunha aqui neste lugar. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Eu gosto muito desse texto, meus irmãos, porque ele nos traz uma ilustração muito importante para a vida cristã, que é a imagem de um atleta cristão. Ela
nos conclama a corrermos como atletas. E nós sabemos que nessa atividade há lições muito importantes para nós, como vamos destacar daqui a pouco. Vamos ler apenas os 3 primeiros versos, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amados, como sabemos, esta carta aos Hebreus é de autor desconhecido. Há até uma história interessante de um seminário. Estudante tem sempre alguma malandragem, mesmo de seminário. E o professor um dia perguntou quem era o autor da carta aos Hebreus, e um dos alunos, o aluno questionado, disse: pastor, professor, eu sabia, mas esqueci. Aí ele disse: que pena, que perda para o Evangelho, né? O único homem que sabia quem era o autor da carta dos Hebreus se esqueceu. Alguns advogam ser Paulo, mas o seu estilo é bem diferente. Também não se sabe o local da sua produção, onde ela foi escrita. Alguns imaginam que fosse uma carta, mas outros têm por um tratado, ou por um sermão, um discurso. Enfim, é um documento muito precioso. Pastor Pedro Moura, um especialista em Velho Testamento, em hebraico, no seu comentário sobre esta carta, ele diz que é o maior documento escrito sobre o sacerdócio de Jesus e o mais erudito da história do cristianismo. O mais erudito documento da história do cristianismo. E é um sermão sobre a superioridade do sacerdócio de Jesus. Ao que tudo indica, foi escrito para hebreus convertidos, porque faz muita referência ao Velho Testamento e às práticas e aos rituais judaicos, né? Então, era um documento muito precioso, é um documento muito precioso para a igreja. E é também um chamado à perseverança e à fidelidade, muito adequado para os dias quando foi escrito, mas igualmente importante para nós hoje. Querem ver o porquê? Eu recebi esses dias uma mensagem por WhatsApp que mostrava a figura de um jovem pastor, jovem mesmo, sorridente, cumprimentando uma plateia com a Deus, mas com uma corda amarrada no pescoço, pronta para o seu enforcamento. Um pastor do Irã, sendo morto porque cometeu o crime de pregar o Evangelho e ter alguns convertidos no seu país. Hoje, mais que nunca, meus irmãos, um documento como este, que nos convida à fidelidade e à perseverança, é muito importante. Porque assim como este jovem pastor, que ainda sorria naquele momento de despedida,
porque sabia que estava indo para encontrar com o seu Senhor, e citava texto de Paulo, dizendo que ele acabou a carreira e guardou a fé. Ele, portanto, utilizando também uma mensagem do atleta, corredor, né? Ele, assim como fazia isto, com fidelidade ao seu Senhor, não podemos imaginar quantos dos nossos irmãos hoje, em países como esses, principalmente países controlados pelo Islã, estão entregando as suas forças e deixando de permanecer fiéis. Eu não sei o que seria no Brasil. Havemos de estar constantemente louvando ao nosso Deus pela liberdade religiosa que experimentamos aqui. O Brasil é tão maravilhoso que sequer tem uma igreja oficial, como a Alemanha tem, como a Suíça tem, como a Inglaterra tem. E as pessoas que não são da religião majoritária não têm que financiar pelos seus impostos a igreja majoritária, como acontece lá. Nós nem isso temos, já tivemos no passado, mas hoje não. Aqui se pode pregar o evangelho livremente. Lamentavelmente, alguns grupos estão cometendo alguns crimes em nome da defesa de uma fé, perseguindo outros grupos. Mas nós, batistas, somos baluartes na luta pela liberdade religiosa. Já desde a colônia batista em Rhode Island, estabelecida pelos batistas que vieram da Inglaterra, que fizeram questão de que na sua colônia as pessoas que viessem de outras denominações, ou mesmo que não fossem cristãs, que elas cultuassem a Deus como bem desejassem, sem qualquer imposto a mais, sem qualquer restrição. Lá em Rhode Island, colônia batista, isto aconteceu. E porque aconteceu, mais tarde, isto veio como influência na própria Constituição dos Estados Unidos, que hoje inspira constituições pelo mundo afora. Os batistas são pioneiros, os batistas são os campeões da luta pela liberdade religiosa. Mas, irmãos, nós não sabemos até quando isso vai. Os países da Europa estão experimentando um agnosticismo cada vez mais crescente. E por causa disto, por causa desse alheamento às questões religiosas, ou à vida religiosa, os muçulmanos que estão indo para lá estão aproveitando a oportunidade. E daqui a pouco estarão dominando também. E eles já estão vindo para o Brasil. Eles já estão se instalando aqui em alguns lugares. Nordeste, lá no oeste do Paraná, eles já estão se instalando. E eles são perseverantes. E são missionários. E têm muitas estratégias e apoio político e financeiro para fazer o seu trabalho ao redor do mundo. O que mostra, meus irmãos, que nós temos uma carreira muito séria a percorrer neste país. Ainda somos maioria em relação a eles, no Brasil. E no mundo mesmo, com cristãos de um modo geral. Lamentavelmente, muitos desses cristãos não são cristãos de fato, são apenas nominais. Mas ainda podemos correr para obter alguma vantagem nesta batalha que está sendo travada no mundo inteiro, porque eles querem tomar conta do mundo. A imagem que Paulo nos dá, ou melhor, que o autor de Hebreus nos dá aqui, é de um corredor, mas dá uma ideia de que é um corredor de uma corrida de revezamento. E você sabe que na corrida de revezamento, o atleta que não cumpre a sua missão com a verdadeira eficácia, com a velocidade devida,
ele compromete aquele que vai receber o bastão na sua mão. Isto traz-nos a lição de que a nossa corrida, a nossa perseverança, a nossa fidelidade ao Evangelho há de ser encarada como a nossa geração sendo este atleta deste momento presente, que recebeu o bastão da geração anterior e que tem que entregar à próxima geração no momento certo ou antes desse momento. Porque a próxima geração não vai fazer o que nós deixarmos de fazer. E nem podemos contar com a que já passou. Lamentavelmente, estamos vendo algumas igrejas acomodadas. Igrejas que pararam de investir na evangelização. Outras tantas que estão olhando para o seu próprio umbigo, querem só crescer para ter mais poder financeiro, político, etc. Alguns líderes querendo se projetar, já mudando toda uma ideia de eclesiologia batista, que sempre foi de dar autonomia à igreja que se torna capaz de andar com seus próprios pés, porque o pastor da igreja-mãe quer ter um rebanho cada vez maior, quer ter um domínio cada vez maior, e então vai fundando outras igrejas, mas sob o comando, sob a liderança centralizada deste líder. E, às vezes, nem sequer admite abrir outras igrejas para que todos venham para o mesmo local e vão construindo templos cada vez maiores para ter um rebanho cada vez maior, mas ali, naquele local. Esquecendo-se que, às vezes, os crentes moram distantes e precisam de uma igreja mais perto de casa. Isso nós estamos vendo muito no Rio de Janeiro. Pastores que querem notoriedade, pastores que querem poder político e que, com isso, muitas vezes travam o crescimento. Eu, há muitos anos atrás, aprendi que a escola bíblica dominical, se ela quiser crescer, ela tem que ir se dividindo, né? Uma classe muito grande, chega um momento que não cresce mais. Mas se ela se divide em 3 ou 4, os professores, os líderes das classes vão se empenhando em buscar mais gente, e com isso a igreja cresce. Esta foi a razão também de ter progredido muito a ideia dos pequenos grupos, das igrejas grandes principalmente, que se dividem em pequenos grupos para crescer, porque desta forma as pessoas se sentem mais em família, elas têm mais relacionamentos dentro da igreja grande. Eu já fui membro de igreja grande, e eu não ficava na porta cumprimentando o visitante, porque eu não sabia se eu ia cumprimentar e alguém dissesse assim: mas eu sou membro dessa igreja. Eu digo: mas como? Eu estou aqui há 20 anos, nunca vi você. Isso acontece em igreja grande. Então, agora as igrejas grandes estão investindo no trabalho com células, porque é a forma de as pessoas se conhecerem, as pessoas terem motivo para vir à igreja, porque tem relacionamentos, tem amizades, etc. Mas, muitas vezes, elas querem crescer, não para organizar outras igrejas, não para dar autonomia às igrejas que vão surgindo, mas para que aumente o poder político, financeiro, sei lá o que, da igreja ou do seu pastor. Lamentavelmente. Eu não sei se isso será motivo de retardamento do crescimento da obra, mas temo por isso. E, irmãos, nós precisamos nos fazer presentes nessa sociedade, mais do que nunca. O Brasil não tem o problema que, como disse há pouco, que tem os países do Oriente Médio, mas pode experimentá-lo futuramente. Mas hoje nós temos outros problemas sérios que precisamos combater. Eu tive muita alegria em receber, há um tempo atrás, uma mensagem de um procurador da República que está levantando assinaturas para trazer
para o Congresso uma proposta de leis que possam cercear a corrupção. Acabar nunca vai acabar, porque isto é do gênero humano, isso se chama pecado, e o pecado sempre vai existir. Mas pelo menos cercear. E saber que este homem esteve reunido lá no Seminário do Sul com a liderança batista e falou deste assunto e ficamos sabendo que ele era um crente batista. Agora, recentemente, recebi outra mensagem, não sei se o pastor Roberto ou alguns dos irmãos receberam, uma frasezinha muito curta, mas que me trouxe muita alegria, estou para saber ainda se é verdadeira, que o juiz Sérgio Moro é membro da Igreja Batista em Bacaxiri, em Curitiba. Para ter coragem desse jeito, como esse homem, tem que ter Cristo na sua vida. Hoje é o nome mais conhecido no Brasil, né? É o nome mais falado nesse país. Precisamos de outros, irmãos. De muitos outros. E isso vai acontecer na medida em que o Evangelho for pregado por essa geração. Mas voltemos ao texto. O texto diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O apóstolo Paulo está falando aqui, está se referindo ao capítulo anterior, capítulo 11, quando vemos a galeria da fé. E ele cita muitos líderes, muitas pessoas do povo de Israel, que foram grandes exemplos de fé naquele capítulo 11. Então, isso aqui faz referência a esses líderes, dizendo que se trata de uma grande nuvem de testemunhas. É muita gente. Citam apenas alguns nomes, mas muitos outros são testemunhas. A ideia de que esses homens e mulheres de fé estivessem sentados na arquibancada, nos vendo correr a corrida do atleta cristão. Mas é interessante observar que a palavra testemunhas, aqui traduzida, a palavra grega é martis, que mais tarde, séculos depois, veio a ser traduzida como mártir. Porque se fosse apenas um grupo de espectadores, de torcedores, o autor teria usado a palavra grega theatai, que quer dizer torcedores, que quer dizer espectadores. A palavra da qual provém teatro, theatai. Então, é aquele que assiste outros se apresentarem. Aqui não, aqui é martis, que quer dizer testemunhas de fato. Pessoas que passaram pela experiência, que viveram a fé que nós precisamos viver. Então, o atleta cristão tem que se conscientizar de que aqueles que estão torcendo ali ao seu lado, como se Abraão, como se Isaac, como se José, como se Moisés, estivesse na plateia, ou melhor, na arquibancada, ao longo da nossa pista de corrida, torcendo por nós, dizendo: vai em frente, olha para frente, é para aquele que você tem que olhar, ele não vai te decepcionar, você não vai cair, você precisa manter esta fé. Nós passamos por isso, nós fomos vitoriosos, você também será. Esta é a ideia que o autor de Hebreus nos dá aqui. Não são meros torcedores, mas são vencedores que desejam que sejamos como eles, também vencedores. Mas, para tanto, é necessário que nós participemos dessa competição. A carta é um convite a essa competição. É como se fosse, esses 3 versículos, um pequeno manual da vitória, que nós diríamos, um manual que tem apenas 3 itens, facílimo de você guardar e decorar. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, item primeiro,
livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Um cuidado que o atleta tem que tomar é se livrar de peso, é se livrar de tudo que possa atrapalhá-lo. Se o tênis não for adequado, troca de tênis, arranja um mais leve. Se a roupa é daquela que absorve o suor do corpo, arranja uma roupa especial. Certamente alguns corredores aqui poderiam dizer isso com mais propriedade que eu, né? Porque até o suor que fica na roupa vai ser peso a mais. Então nós temos que nos livrar de todo o peso. E o próprio autor diz, o pecado que tão de perto nos rodeia. Tudo aquilo que possa atrapalhar a sua corrida, meu irmão. Não apenas o pecado de comissão, mas também os pecados de omissão. O pecado do orgulho, o pecado do acanhamento. Você pode testemunhar de Cristo em determinado lugar, mas você esconde a sua identidade de cristão. O pecado do orgulho, o pecado da dúvida sobre a capacidade do seu Senhor, e todo outro tipo de pecado que pode nos impedir de dar este testemunho, de falar de Cristo Jesus, de prosseguir na nossa luta em direção à vitória. O atleta, bom atleta, o corredor que quer realmente vencer, ele tem que se preocupar com tirar de diante de si tudo aquilo que é demais. Até o peso do próprio corpo, né? Tem que perder peso para poder competir. Você, meu irmão, olhe em torno da sua própria vida. Você, Igreja Central de Taguatinga, veja o que está atrapalhando a marcha da sua igreja. Será que você faz parte desse problema? Ou que você pode ajudar a solucionar este problema, para que a marcha da igreja seja cada vez maior, mais rápida, mais eficiente? Esse é o primeiro item do nosso pequeno manual do atleta cristão, do atleta vencedor. O segundo item vem logo a seguir. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Dizem os corredores que o pior da corrida não está nos primeiros quilômetros e nem nos últimos, mas está mais ou menos no meio, quando o cansaço começa a bater e ele tem dificuldades, mas se ele consegue vencer aquele momento, o resto vai no automático e ele completa a carreira. Uma imagem muito bonita que certamente muitos irmãos guardam ainda na sua mente, é daquele corredor, nem me lembro mais o seu nome, que ele estava exausto a ponto de não conseguir mais nada e termina a carreira cambaleante, né? Andando, mas ele foi até o final. Não podemos perder o estímulo, a disposição, e temos que buscar forças dentro de nós mesmos, forças que o Senhor Deus nos dá, para não parar na hora do cansaço, na hora das perseguições. Outro exemplo que nós temos também de corredor é aquele caso do brasileiro que estava quase vencendo a corrida e foi abraçado por um torcedor, certamente um amigo da onça que estava favorecendo a outros corredores, né? Ou a outro corredor. Ele foi abraçado e por isso perdeu a sua medalha de primeiro lugar, mas terminou recebendo uma medalha mais valiosa do que a de primeiro lugar, pela sua, pelo problema que ele sofreu
e que tudo indicava que fosse ele o vencedor. Você não pode admitir que nos últimos momentos da sua carreira, ou no meio da sua carreira, ou no início da sua carreira, venham problemas lhe abraçar e impedir a sua corrida. Por isso, corra com perseverança. Esse é o convite à fidelidade. A palavra traduzida aqui fala de persistência, de vencer o cansaço, de não desistir na longa corrida, na longa caminhada, mas buscar forças naquele que toda força pode nos dar para a vitória. E qual é o terceiro item do nosso manual? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que nos fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amados, os olhos do corredor têm que estar lá no ponto final, não na plateia. Não naqueles que aplaudem. Olha que os torcedores eram aquela nuvem de testemunhas. Mas mesmo assim, o atleta não tinha que olhar para a nuvem de testemunhas. O autor de Hebreus diz que estamos rodeados por esta nuvem de testemunhas, mas não diz que nós temos que olhar para ela, que nos mirar nela, mas diz que o nosso olhar tem que estar no autor e consumador da fé, que está lá no final da corrida. O olhar é para Jesus Cristo. Podemos buscar nesses heróis da fé muitas lições, muitas. Quantos deles têm coisas maravilhosas para nos ensinar? A cada momento que eu medito sobre um dos heróis da fé, dos profetas, dos homens fiéis ao Senhor do passado, mulheres fiéis, eu fico admirado como é que a gente encontra inspiração nessas vidas. Muita coisa temos a aprender com eles. Mas na corrida, nós não podemos ter nenhum deles lá no final. Quem está lá há de ser sempre o Senhor Jesus. E o nosso olhar tem que estar voltado para este, que é não só o autor, mas o consumador da fé. Um consumador da fé que chegou até mesmo a transformar um símbolo de vergonha que era a cruz em algo que passou a ser um símbolo da sua própria luta, do seu amor e da sua vitória. Uma cruz vazia que fala de um Cristo que enfrentou o instrumento de vergonha, porque somente os piores criminosos eram presos na cruz no período do domínio romano. E Jesus foi visto como um criminoso. Foi morto ao lado de dois marginais. Mas ele transforma aquele instrumento de vergonha em instrumento de louvor. Porque foi ali que ele derramou o seu sangue por você e por mim. Eu gosto muito de, quando eu penso nessa história da corrida e de olhar para frente, de lembrar de uma história da minha infância, praticamente. Quando eu era muito pequeno, minha mãe e minha tia tinham uma pensão. E nessa pensão, em nossa casa, morava um homem que chegava a ser parente nosso. Um solteirão já dos seus 50 e tantos anos. Forte ainda, esbelto, mas solteirão. E aí contavam as histórias dele, que ele foi um grande boxer, lutador de boxe, muito querido na cidade. E aquele homem queria se casar, queria arranjar uma noiva, mas não sei por que ele não conseguia.
E aí, em meio a uma dessas lutas, ele foi lutar, e aí a plateia começando a torcer por ele e tal, e ele ouviu o seu nome sendo gritado algumas vezes por algumas vozes femininas. E ele, que queria tanto arranjar uma namorada, ele então estava cheio de glórias naquele momento, né? E então, atraído pelos gritos femininos, ele olhou para a plateia para agradecer, e foi nesse momento que o adversário deu-lhe um cruzado no queixo e acabou a luta. Não dá para olhar para o lado. A gente agradece depois da luta vencida. Antes não. Antes a visão tem que estar lá no alvo, no autor e consumador da fé. O nosso foco é o alvo, que é Jesus Cristo. É para ele que a corrida segue, aponta. Meus amados, é para esse Jesus que é capaz de transformar a cruz. É para esse Jesus que é capaz de transformar a vida de um homem, que nós temos que correr, avançar. É na pregação deste nome glorioso, deste nome que nos dá a esperança, que nos dá a vida eterna, que nós temos que realizar a obra como sua igreja, que é a igreja central de Taguatinga, como um atleta responsável, um atleta que corre para vencer, esteja sempre preocupada em tirar do seu caminho todo o embaraço, toda a dificuldade, toda a luta interna, toda a picuinha que possa existir no caminho da igreja, todo tipo de embaraço, para que ela possa prosseguir na sua carreira e não olhar para as ameaças ou mesmo para os aplausos de fora, mas olhar com seus olhos fitos em Jesus, a fim de obter a vitória, porque vocês precisam entregar esse bastão às próximas gerações. Terminando, eu só quero deixar uma ilustração. Entendi que havia terminado o meu tempo numa igreja na Ilha do Governador, depois de 34 anos de ministério. E ao me despedir daquela igreja que abraçava o meu auxiliar como meu sucessor, de uma forma impressionante, escolhido por unanimidade. Eu deixava o pastorado e todo mundo dizia: pastor, agora se aposentou. Eu já era aposentado do INSS há alguns anos. Minha aposentadoria era só para receber o que eu tinha depositado lá esses anos todos. Mas eu não tinha pendurado a chuteira, nunca disse isso. Enquanto tiver forças, se Deus me permitir, estarei fazendo o trabalho que Ele quiser. Fiquei em casa esperando até que surgiu o convite de uma outra igreja, uma igreja pequenina, num bairro difícil, um bairro problemático, um bairro manobrado por milícia, mas que estava lá há quase 50 anos. Um bairro que antes estava marcado pelos terreiros de Umbanda, e que agora, depois de quase 50 anos, quase mais terreiros não havia, mas havia 60 e tantas igrejas evangélicas. Mas eu perguntava, que diferença estão fazendo essas igrejas aqui neste bairro, que ainda está sob poder da milícia, com tanto problema, com crimes, etc. E esta igreja me convidou. Eu assumi. Mas logo, logo percebi que a igreja era uma igreja de velhos, bem poucos jovens, bem poucos. E comecei a dizer para essa igreja: olha, minha gente, eu tenho lido de igrejas assim, lá para o lado, para a Europa, que envelheceram e viraram museu. É isso que vocês querem aqui? Vamos virar museu?
Não vejo crianças aqui, não vejo adolescentes e jovens muito poucos. Crianças eram netos, às vezes, eram vizinhos que vinham. Achei interessante que toda mãe que ia dar à luz ali pelas ruas próximas da igreja queria que a apresentação do seu bebê fosse na igreja. Embora não tivesse nenhum compromisso com a igreja, não era crente nem nada, mas levava a criança para se apresentar. Mas essas crianças não ficavam na igreja. Precisamos fazer alguma coisa. O que vamos fazer? Vamos investir na busca de crianças. Avós tragam os netos, se possível os filhos também, pais desses netos. Vamos buscar outras crianças, vamos buscar adolescentes, vamos buscar jovens, porque senão essa igreja vai morrer. Daqui a alguns anos a gente vai morrendo e ela vai fechar as portas. A igreja estava meio acomodada num templo antigo, pequenininho, era o mais quente de todo o bairro, e tinha 2 terrenos de frente para uma praça, mas não tinha recurso para construir. Eu digo, vamos construir de qualquer forma, vende esse, já tem recurso para começar. E começamos a investir na busca de crianças. Hoje o templo novo, que não está ainda acabado, abre as suas portas 2 vezes por semana para receber crianças do bairro para brincar. Para brincar lá. Vamos brincar sob a supervisão de um dos nossos irmãos lá, e uma irmã, diaconisa, eles vão brincar. Mas com isso tem uma devocionalzinha, eles vão aprendendo o caminho da igreja. Daqui a pouco começam a frequentar a escola bíblica dominical. E antes desse projeto, que é muito simples, a minha esposa, que vocês conheceram há pouco, que é especialista na área de educação musical, perguntava, o que eu estou fazendo aqui? E em segredo Deus disse para ela, vamos buscar essa garotada aí, através da música. Idealizou um projeto na área da música, e esse projeto tem crescido. Nós ainda não estamos fazendo nem a metade do que é previsto nesse projeto, mas já estamos levando as crianças do bairro para o Teatro Municipal, para a Cidade da Música, para ver apresentações em vários lugares. Já estamos trazendo grupos de fora para tocar lá, eles estão tocando em vários lugares. Ainda não aprenderam os instrumentos, mas tem a percussão que eles já sabem, e a voz, estão fazendo o que podem, e estamos buscando gente de outros bairros para virem dar aula, porque lá a igreja mesmo não tinha tal recurso. E com isso, nós temos hoje 50 crianças aprendendo música e uma fila de espera de mais de 50. E algumas dessas crianças que não têm nada a ver com a igreja, que começaram a frequentar esse projeto, estão hoje na igreja. E com o ideal de buscarmos apoio de empresas, de órgãos que possam investir nisso, nós fazemos questão de dizer, trata-se de um projeto social. Não vamos falar de religião nos encontros. Não vamos convidar para vir à igreja. Porque não queremos que as empresas digam, não podemos financiar por causa do seu propósito evangelizador. Nós precisamos desse apoio, porque o projeto custa caro. A igreja não tem uma entrada mensal de 15 mil reais. É a igreja de pobre, pequenina. Não chega a 15 mil, mas o projeto é mais do que isso. Mas já estamos indo. Como? Pela fé. Pela fé. E agora, esse mês, começamos com as aulas de violão que ganhamos de presente da minha igreja de origem, lá na Ilha do Governador. Deu os violões todos de presente. E eles já estão começando a aprender. O irmão do Alexandre, que está vindo para cá, Anderson, está começando a dar as aulas de violão. Mas estamos colhendo já frutos, irmãos. A igreja precisou investir na infância e na adolescência. Uma ex-missionária nossa que voltou para casa, que está trabalhando hoje secularmente, é a líder do departamento de crianças e leva um monte de criança toda manhã para a igreja. Temos que investir na busca das crianças, senão a igreja vai morrer. Irmãos, não se descuidem do trabalho com crianças,
com jovens, com adolescentes. Vejo que essa igreja aqui tem uma equipe de jovens muito boa, não só na música, mas imagino em muitas outras coisas. Tenho verificado a presença de muitos jovens aqui, que a igreja apoia essa gente. Os jovens precisam muito dos mais velhos. Eles são a nossa esperança do amanhã. Os jovens já são de hoje, né? Sem jovem, a igreja não marcha, né? Mas as crianças são a igreja do amanhã. É aquela igreja a quem vocês vão passar o bastão. Então, corram com determinação. Corram desimpedidos de qualquer impedimento, de qualquer peso, de qualquer embaraço. Corram sem olhar para as pressões que vêm de fora. Corram olhando para aquele que é o autor e consumador da fé. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. É o olhar para Cristo Jesus que nos dá vigor e que tira de nós todo o cansaço e que nos faz sorrir e nos despedir dos nossos irmãos, mesmo com a corda da forca puxando, ameaçando a nossa vida. Que esta igreja assim prossiga, vitoriosa, cada vez mais fiel ao Senhor, em tempos de tanta infidelidade, em tempos de ameaças que vêm de fora, de todos os lados. Que Deus vos abençoe. Amém.